Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 6. Capítulo 57. Em meio ao lamento do garotinho, o sonho sem fim zarpou, rumo à ilha base dos piratas do Gato Preto. Era estranho como até mesmo os marinheiros da Vila Fuxia sabiam a localização do covil dos piratas do Gato Preto, mas Kuro e sua tripulação conseguiram permanecer ativos sem serem eliminados. Talvez fosse sua força formidável, talvez sua habilidade de fugir com uma tripulação pirata de bug, ou talvez houvesse razões mais profundas. De qualquer forma, o objetivo de Tomoya para esta jornada era claro. Além do aumento repentino do espírito de luta, refletindo bem, houve vários benefícios em subjugar os piratas dos Gatos Pretos. O primeiro e mais importante era a generosa recompensa. A recompensa combinada pelo Capitão Kuro, o hipnotizador Jango, o vice-capitão e os irmãos Gato, entre outros oficiais, era de quase 30 milhões de belis. Uma única remessa poderia cobrir o custo do próximo desejo. Além disso, ajudar os moradores da Vila Fuxia a recuperar o importante fruto sagrado poderia aumentar significativamente sua fé em Aqua, transformando-os em seguidores devotados, fanáticos da religião Axis, acelerando a recuperação do poder divino de Aqua. Apesar da frequente falta de confiabilidade da deusa, seus bônus de atributos eram inegavelmente atraentes. Pouco depois de deixar a Vila Fuxia em algum lugar no mar, o coronel Morse ordenou que o navio de guerra da marinha, que se dirigia à base, parasse. Todos descansem em seus lugares por 10 minutos. Depois de recuperar as forças, sigam-me para atacar a base dos piratas do Gato Preto. Em nome da justiça, executaremos o cruel Capitão Kuro que perseguiu civis. Seu discurso empolgante imediatamente elevou o moral a bordo do navio. Todos os fuzileiros navais com o espírito de luta em alta, sacaram suas armas, prontos para seguir o coronel na cruzada contra os piratas. Eles esperavam por esse dia depois de voltarem várias vezes de mãos vazias. Após emitir oficialmente a ordem, o coronel Morse se virou e voltou para a cabine do navio de guerra para se preparar para a batalha contra os piratas do Gato Preto. Coronel Senhor, os piratas dos Gatos Pretos ainda são úteis para nós, porque o senhor, o assessor seguinte, expressando sua confusão em voz baixa. Morse estava sentado em uma sala mal iluminada, com um charuto queimando intensamente em sua boca e seu olhar frio. Para ser transferido para o quartel-general, apenas proteger civis está longe de ser suficiente. Os piratas do Gato Preto acabaram de completar seus saques. Atacá-los agora, silenciosa e inesperadamente, certamente os pegará desprevenidos. Pensando no rosto sinistro do Capitão Kuro, uma intenção assassina surgiu nos olhos do coronel Morse. Aquele Kuro sabe muitos dos nossos segredos. Mesmo que eu seja promovido a Comodoro, deixá-lo no Mar do Leste é uma ameaça. O ajudante, intimidado por essa ferocidade, congelou no lugar por alguns segundos antes de lisonjear com um sorriso. Coronel, o senhor sempre pensa bem nas coisas. Morse cantarolou descontente. O ajudante, fingindo astutamente dar um tapa em si mesmo 2 vezes, corrigiu. Meu erro, quando não há ninguém por perto, eu deveria chamá-lo de Comodoro, senhor. Chega, os piratas do Gato Preto não são fracos. Você também deveria se preparar. Morse assentiu satisfeito ao ver isso. Entendido. O assessor fez uma saudação e saiu. Sem que Morse soubesse, o assistente, certificando-se de que não havia mais ninguém por perto, furtivamente pegou um Dendemushi e fez uma ligação secreta. Capitão, sou eu, como você pensou, Morse está planejando agir contra você. Sim, o navio de guerra chegará à base em cerca de 1 hora. Enquanto o navio de guerra descansava, o sonho sem fim, o restaurante marítimo, já estava acelerando em direção à base dos piratas do Gato Preto. Dentro do restaurante, Tomoya, Aqua e King estavam sentados ao redor de uma mesa, realizando uma reunião improvisada antes da batalha. Aqua, você deve ter sentido a fé dos moradores da Vila Fuxia agora mesmo. Como está seu poder? Tomoya perguntou a Aqua. Embora sua fé não fosse particularmente forte, Aqua invocou uma grande inundação para resolver a crise da cidade e foi o suficiente para conquistar os cidadãos comuns. Afinal, houve algum efeito. Você percebeu isso, né? Aqua, estufando o peito orgulhosamente, balançou o punho. Certo, estou me sentindo super bem agora. Posso lidar facilmente com qualquer inimigo que aparecer no nosso caminho. O termo alça foi algo que ela aprendeu com Tomoya não muito tempo atrás. Ah, é mesmo? Então, quando chegarmos à base dos piratas do Gato Preto, você terá que lidar com aqueles piratas comuns. Tomoya não se deixou abalar pela confiança demonstrada por Aqua. Depois de alguns incidentes passados, ele aprendeu que ter Aqua ao seu lado não levaria a nada de bom. Como problemas eram inevitáveis de qualquer maneira, era melhor deixá-la causar problemas para o inimigo, dando a si mesmo a chance de lutar sozinho. Além disso, era improvável que Aqua conseguisse lidar com Kuro, conhecido por sua velocidade. Em uma luta real, Tomoya ainda teria que desviar a atenção desnecessária para ela. Comparado a isso, o vice-capitão dos piratas do Gato Preto, Jango, ou os irmãos Gato não conseguiriam incomodar Aqua a curto prazo. Você está mesmo me deixando lidar com esses fracotes, Tomoya? Você está subestimando as pessoas. Aqua bateu na mesa, expressando sua profunda insatisfação. Os oficiais dos piratas do Gato Preto não são inimigos fáceis de lidar. Espero lutar contra Kuro sem qualquer interferência dos outros. Esses problemas eu não consigo resolver, Aqua, só você pode resolver para mim. Tomoya falou com uma cara sincera. Ao ouvir isso, o descontentamento de Aqua desapareceu instantaneamente. Então, problemas que nem você consegue resolver, hein? Sem problemas, deixe comigo. Ela prometeu confiante. A deusa tola facilmente manipulável. Apesar do desdém interior de Tomoya, ele disse com gratidão. Então eu deixo minhas costas para você, Lady Aqua. E eu?
Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou King hesitante. Embora soubesse que, como uma pessoa comum, não poderia oferecer muita ajuda na batalha, ele ainda queria contribuir com a equipe. King, você será encarregado de proteger nosso sonho eterno. Se surgirem situações inesperadas, você poderá nos dar apoio, disse Tomoe a sério. Esse era o arranjo mais razoável por enquanto. Com isso, a breve reunião estratégica foi concluída, e o sonho sem fim continuou em direção à base dos piratas do Gato Preto. Para a surpresa de Tomoe no caminho, eles encontraram duas pobres almas embarcando no navio em busca de comida. Eles eram ninguém menos que os subordinados de Zoro da história original, Santo da Espada Yosaku e Deus da Espada Johnny. Capítulo 58. Piratas. Isso é um assalto. Tragam qualquer comida gostosa que tiverem rápido. Yosaku e Johnny entraram no restaurante lado a lado. Apesar da tentativa de parecerem ferozes e brutais, seu tom apático revelava que eles estavam com fome há muito tempo. Naquele momento, eles eram apenas adolescentes, em torno de 15 ou 16 anos, com rostos um tanto imaturos. Os característicos facões curvos pendurados na cintura eram bem reconhecíveis. Ah, já faz um tempo que não temos essa sensação. Nunca pensei que vocês apareceriam em um momento como esse. Ao ver os piratas vindo voluntariamente até ela, Aqua se levantou com um sorriso travesso e começou a flexionar as articulações das palmas das mãos. Desde que King se juntou a eles, houve muito menos encrenqueiros no restaurante. Com seu poder divino parcialmente restaurado e após ser elogiada por Tomoya, ela naturalmente quis exibir um pouco sua força. Claro, o mais importante era que ela tinha que derrotar esses dois antes de Tomoya para poder reivindicar a recompensa para si. Você nos conhece? Yosaku ficou um pouco surpreso. Pensar que nossa reputação se espalhou pelo mar logo depois que partimos é um ótimo começo, Yosaku. A boca de Johnny não conseguiu evitar se curvar, parecendo bastante animado. Ele parecia ter uma opinião bastante elevada de si mesmo. Claro, vocês não são apenas piratas que podem ser trocados por dinheiro? Aqua, pensando apenas em usar o dinheiro da recompensa para comprar bebida, não hesitou. Com a palma da mão cerrada, ela rapidamente avançou em direção a Yosaku e Johnny na porta. Luzes coloridas brilhavam, e as chamas ardentes do fogo divino dançavam em seus punhos. Ela disse que quer nos trocar por dinheiro, Johnny. Boa visão, ela realmente percebeu que nos tornaremos grandes piratas caçadores de recompensas no futuro. A conversa não era muito alta, mas mesmo assim foi captada por Aqua, cujo senso de percepção era aguçado. Piratas que serão procurados no futuro? Isso não significa que elas não podem ser trocadas por dinheiro agora. Seus passos rápidos pararam instantaneamente, e as chamas em seus punhos também se dissiparam. A deusa da água olhou com desdém para Yosaku e Johnny, encontrou um banco próximo para se sentar e fez um gesto de despedida, como se estivesse espantando mendigos. As expressões de Yosaku e Johnny mudaram, e demorando a reagir devido à fome. Eles se lembraram tardiamente de que a garota super fofa de cabelo azul havia conjurado chamas com as próprias mãos. Depois de se acalmar e observar mais de perto, os dois sentados atrás também não pareciam alvos fáceis. Principalmente o homem loiro com 3 cicatrizes assustadoras no rosto esquerdo. Só de fazer contato visual era o suficiente para causar arrepios na espinha. Este é realmente um restaurante de frutos do mar? A dupla, recém-aventurada no mar, imediatamente pensou melhor e decidiu fugir daquele lugar perigoso. Esperem, se estão aqui, são convidados. Vamos jantar primeiro. Seja pirata ou comerciante, não permitirei que ninguém saia com fome. Tomoya se levantou lentamente, pedindo para Yosaku e Johnny pararem. Ele ficou perplexo. Esses dois não deveriam ser caçadores de recompensas que viam Zoro como seu irmão mais velho? Como é que eles são piratas a essa altura? Pensando nisso, ele olhou para fora do restaurante. Um pequeno barco de madeira de apenas alguns metros de comprimento estava atracado ao lado do sonho sem fim, com 2 remos cruzados em desordem. Era um mistério como eles conseguiram alcançar o sonho sem fim em um barco desses, que poderia virar pelas ondas a qualquer momento. Sério? Estamos realmente gratos. Yosaku e Johnny ficaram muito felizes, curvando-se profunda e respeitosamente para Tomoya. Nunca esqueceremos essa gentileza. Comparada à alegria deles, Aqua, que sabia exatamente como Tomoya era, franziu as sobrancelhas, intrigada com o ato repentinamente generoso do homem movido pelo lucro. Logo, 3 pratos cheios de arroz frito foram servidos por Tomoya, colocados na frente de Yosaku e Johnny. Outro prato era para a deusa amante da comida, que alegou que precisava se encher antes da grande luta. Na verdade, ela estava apenas tentada pelo aroma. Eles tinham acabado de almoçar há pouco tempo. Depois que Yosaku e Johnny quase devoraram a comida, Tomoya, sentado à sua frente, finalmente falou: "Vocês não parecem pessoas cruéis e brutais. Por que vocês iriam querer ser piratas? É pelo dinheiro, claro." Yosaku tomou um grande gole de refrigerante gelado e declarou com naturalidade: "Ser pirata significa liberdade e não ter que entregar o dinheiro suado. Não é ótimo?" Johnny concordou com a cabeça. Na nossa cidade natal, todo o dinheiro que ganhamos com tanto esforço foi levado para contribuir com o ouro do paraíso dos dragões celestiais. Como se não bastasse, tivemos que hipotecar nossos pertences, ficando sem meios de sobreviver. Reinos comuns que buscam proteção do governo mundial, governado pelos dragões celestiais, devem pagar uma certa quantia em dinheiro de proteção, eufemisticamente chamada de ouro do céu. Este foi um dos principais fatores que impulsionaram a grande era dos piratas. Já que se trata de sobreviver no limite, por que não se tornar caçadores de recompensas que caçam especificamente piratas em vez de serem piratas correndo o risco de serem capturados a qualquer momento? Tomoya apoiou o queixo na mão e perguntou lentamente. Ao ouvir isso, Yosaku e Johnny, que estavam no mar há apenas alguns dias, ficaram surpresos. Caçadores de recompensas? Existe uma profissão assim no mar? Espera aí, as recompensas desses piratas valem dezenas a centenas de milhões.
Se conseguíssemos capturar um ou dois, não conseguiríamos comer e beber à vontade todos os dias. Percebendo os benefícios, os dois deram tapinhas nas coxas e suas expressões se iluminaram com a compreensão. Vocês realmente pensaram nisso antes de partir para o mar? Tomoya não pôde deixar de se perguntar. A dupla, chamada jocosamente de Santo da Espada e Deus da Espada, do Mar do Leste na história original, era realmente tão burra? O intelecto combinado deles quase se equipara ao de Aqua. Nós realmente corremos para o mar por impulso. Grande irmão Tomoya, se podemos chamá-lo assim, obrigado por nos mostrar uma maneira correta de ganhar a vida. Depois de trocar olhares, Yosaku e Johnny se levantaram, curvando-se profundamente para Tomoya mais uma vez para mostrar seu respeito e gratidão. Não precisa ser tão formal. Agora que você está alimentado, volte para o seu barco. Temos assuntos importantes para tratar aqui. Tomoya acenou para eles, efetivamente os mandando embora. Yosaku e Johnny, nessa tenra idade, eram totalmente desprovidos de habilidade de combate, então levá-los para enfrentar os piratas dos gatos pretos seria apenas um fardo, não oferecendo nenhum suporte efetivo na batalha. Na verdade, mesmo 10 anos depois, sua força era questionável, facilmente subjugada por Luffy apenas com as mãos esquerda e direita. Irmão Tomoya, muito obrigado. Com certeza retribuiremos essa gentileza. Depois de expressar sua gratidão mais uma vez, Yosaku e Johnny se levantaram para ir embora. Esperem. Tomoya os chamou de repente, interrompendo sua partida. De volta ao seu modesto barquinho de madeira, Yosaku e Johnny olhavam fixamente para os remos de madeira em suas mãos. Após alguns segundos de silêncio, lágrimas irreprimíveis e genuínas começaram a rolar por suas bochechas. Era o tipo de lágrima que vem do fundo da alma porque as duas espadas valiosas, nas quais eles gastaram todo o seu dinheiro para forjar, deixadas como pagamento pela refeição, agora estavam para sempre abandonadas naquele maldito restaurante marítimo. Capítulo 59. Em uma certa pequena ilha, dentro da densa selva, uma estrada de terra sinuosa se estende para cima a partir de uma terra baixa. No seu pico, há uma colina elevada, na qual se ergue uma estrutura de tijolos de 2 andares, cercada por árvores altas e exuberantes, oferecendo excelente ocultação. No topo do edifício, uma bandeira pirata com um desenho de um gato preto tremula suavemente na brisa do mar. Django, está tudo em ordem? Kuro, vestindo uma capa preta de capitão pirata, está sentado na cadeira principal, casualmente apoiando as mãos nos joelhos. De acordo com suas instruções, as armadilhas ao redor da ilha foram montadas e os pontos de emboscada foram preparados. Quando esse tal de Moss pisar nessa ilha, ele será recebido com um ataque infernal. Django, usando seus óculos em formato de coração, ajusta seu chapéu, enquanto as afiadas argolas de ferro de seu traje batem umas nas outras. Ótimo! E pensar que eles pretendem tirar minha cabeça para uma promoção. Vamos ver se eles têm capacidade, Coronel Morse. Kuro concorda satisfeito, habitualmente levantando o braço para empurrar os óculos na ponta do nariz. Ao lado dele, Django e os irmãos felinos, sentindo o gesto, instintivamente engolem em seco com expressões tensas. Eles sabem muito bem que quando seu capitão faz esse gesto, significa que ele está com vontade de matar. O Coronel Morse, determinado a eliminar a tripulação pirata Gato Preto, se vê em rota de colisão com os piratas, ambos os lados envolvidos em atos sujos, o que inevitavelmente leva a um confronto sangrento. De acordo com a história original, Morse, com o espião colocado por Kuro ao seu lado, encontra um fim desastroso nesta batalha, arriscando até mesmo sua vida. Talvez seja esse evento que leva Kuro, cansado da vida de pirata de constantes evasões, a se interessar pela fortuna da família Kaia. Em circunstâncias normais, a história se desenrolaria dessa maneira, mas agora, a aparição repentina de Tomoya adicionará complexidade e problemas à intrincada batalha de inteligência entre a marinha e os piratas. Já descobrimos o que é aquela fruta sagrada que roubamos da Vila Fúcsia. Os olhos de Kuro estão escondidos atrás das lentes reflexivas de seus óculos, ocultando seu humor atual. Nós o identificamos, e não é a relíquia de alto valor que inicialmente pensamos que fosse. Django fica visivelmente animado e eufórico neste momento, mas seu valor excede em muito de qualquer relíquia, sendo uma Akuma no Mi que pode render pelo menos 1 bilhão de Beli no mercado negro. Akuma no Mi? Kuro levanta uma sobrancelha. Como um pirata notável no mar mais fraco, o Mar do Leste, ele certamente já ouviu falar da fruta milagrosa que concede habilidades especiais àqueles que a comem. E a sorte está do nosso lado. Quem imaginaria que algo que pegamos por acaso seria um tesouro tão grande? Pensando no valor da Akuma no Mi, até mesmo normalmente estoico e frio Kuro não consegue evitar soltar uma risada leve, curvando os lábios. No momento em que ele se levanta para dar uma olhada mais de perto na chamada Akuma no Mi, um pirata espião aparece correndo freneticamente. Problemas, Capitão Kuro, grandes problemas. Nosso vigia avistou um navio vindo direto em nossa direção. A notícia repentina assusta Django e os outros oficiais, e o olhar de Kuro fica gelado. É o navio da Marinha de Morse? Droga, o informante não disse que eles só chegariam em meia hora? Você confundiu com outra coisa? Django aperta o casaco com aros de ferro ao redor do corpo. Não, não é a Marinha. É aquele restaurante flutuante que encontramos ontem. O vigia, suando sob o olhar intenso de Kuro, gagueja nervosamente. Um restaurante flutuante? O que eles estão fazendo aqui? Ao ouvir que não é um erro, Django respira aliviado. Como não viu Tomoya e seus companheiros pessoalmente, já que ele e os irmãos Gato estavam guardando o local ontem, Django não tem consciência da ameaça que eles representam. Interessante, eu não os procurei, mas eles ousaram vir diretamente até nós. Lembrando dos mais de 2 milhões de belis doados, Kuro zomba, colocando elegantemente suas garras de gato de 10 lâminas. Django, prossiga com o plano como se fosse contra Morse. Bushi e Sion, vocês estão comigo para receber nossos convidados indesejados.
Com isso, ele joga sua capa de capitão pirata para trás, saindo pela porta com passos firmes, seguido de perto pelos irmãos nomeados. Os tripulantes restantes, incluindo Django, trocam olhares, lamentando silenciosamente o destino do dono do restaurante flutuante. Aqueles que anteriormente incitaram tal raiva no Capitão Kuro acabaram como nada mais que ossos. Enquanto isso, no restaurante flutuante Sonhos Sem Fim, no segundo convés. Está pronta, Aqua? Além do Capitão Kuro, as recompensas combinadas dos outros piratas do Gato Preto somam cerca de 20 milhões de Beli. Tenha cuidado. Quando a silhueta da ilha e do navio dos piratas do Gato Preto atracado aparecem, Tomoya dá a Aqua um lembrete solene. Por um lado, ele está literalmente aconselhando Aqua a ter cuidado. Por outro, ele está sutilmente dizendo a ela para se concentrar nos oficiais dos piratas do Gato Preto e não apunhalá-lo pelas costas. Não se preocupe. Não é só o problema que você não consegue resolver? Deixe comigo. Aqua, ainda alheia à situação, invoca com confiança seu cajado da deusa, seus olhos ardendo com intenso espírito de batalha enquanto olha para a ilha. 20 milhões de Beli. É muito dinheiro para a bebida. Aí vem a deusa. Vendo sua determinação, Tomoya não diz mais nada, virando a cabeça para olhar para King. King, como combinamos antes, depois que Aqua e eu desembarcarmos na ilha, você permanecerá no navio e agirá de acordo. Se houver perigo, recue antes do previsto. Retornaremos assim que tivermos lidado com os piratas da ilha. King acena solenemente, enquanto o motor do sonho sem fim ruge mais alto à medida que eles se aproximam da ilha. Mas Tomoya, por que insistir em deixar King no navio? O espírito de luta dele é tão forte. Desde que King a dominou completamente com apenas 2 dedos, Aqua acredita firmemente que esse homem, que como ela, emergiu do poço dos desejos, é incrivelmente forte. Ao ouvir isso, a boca de King se contrai levemente e sua expressão diz, que espírito de luta tão elevado. É o som do meu pavor. King poderia se juntar à luta, mas aí você não se importaria em dividir a recompensa, certo? Tomoya brinca com os 2 cutelos que lhe foram dados por Joseph e Johnny. Ele aprendeu um pouco de esgrima na Vila Fuxa e recebeu alguma orientação dos piratas do Ruivo, o que o qualifica como um aprendiz de espadachim. No entanto, ele ainda não tentou usar armas duplas. Não tendo enfrentado uma batalha real desde que zarpou, talvez seja a hora de testar suas habilidades contra Kuro, o usuário das 10 lâminas. Isso não vai dar certo. Aqua se irrita instantaneamente lançando um olhar para King ainda inexpressivo, e então ri sem graça. Quer dizer, proteger o navio também é uma tarefa muito importante. Certo, só alguém como King pode nos dar paz de espírito. Ela exibe plenamente sua natureza característica de pele grossa. Quando a conversa termina, o sonho sem fim já chegou à costa da ilha, atracando a uma curta distância do navio dos piratas do Gato Preto. Aqua, vamos lá. Tomoya, com 2 grandes cutelos pendurados no ombro de maneira selvagem, salta do convés, aterrissando firmemente na praia arenosa perto da ilha. Aqua faz o mesmo, pulando atrás dele. No momento em que seus pés tocam o chão, Aqua tropeça levemente, seu corpo balançando de um lado para o outro antes que ela finalmente consiga se estabilizar, evitando por pouco uma queda humilhante bem na sua entrada. Sob o olhar atento de King, Tomoya e Aqua seguem pela estrada de terra em direção à fortaleza da tripulação dos piratas Gatos Pretos. Para a surpresa de Tomoya, eles não tinham percorrido nem metade da distância quando o Capitão Kuro, empunhando 10 lâminas, apareceu diante deles. Capítulo 60. A brisa forte do mar sopra, fazendo as árvores e a selva ao redor farfalharem. Tomoya e Kuro estão a poucos metros de distância, um de frente para o outro. Que bom ver você bem, chefe Tomoya. Fiquei pensando na refeição que fiz na sua casa ontem. Kuro abre suas garras de gato de 10 lâminas, seu olhar escuro penetrando através dos óculos como uma cobra venenosa pronta para atacar, encarando Tomoya friamente. É uma honra que o Capitão Kuro se lembre de nós. Isso significa que nosso restaurante flutuante está fazendo algo certo, responde Tomoya com um sorriso. Sua abordagem ousada ao território da tripulação dos piratas do Gato Preto tinha a intenção de atrair os piratas, poupando-o do trabalho de procurá-los. Afinal, o restaurante flutuante não é a marinha, e os piratas não têm motivo para recuar ou evitar o confronto. Não me lembro de ter feito um pedido de entrega com você. Kuro, aparentemente com pressa, ajeita os óculos e vai direto ao ponto. Então, qual o motivo da sua visita? Quer minha cabeça, que vale 14 milhões de belis? Ou, você está interessado no que pegamos da Vila Fuxa? Pelas informações vazadas pelo ajudante do Coronel Morse, Kuro sabia sobre a visita do restaurante flutuante de Tomoya à Vila Fuxa. Considerando a bela de cabelos azuis que podia invocar inundações, suspeita de ter comido uma Akuma no Mi, ele tinha certeza de que essas pessoas sabiam da existência da Akuma no Mi. Somente algo tão inestimável quanto uma Akuma no Mi poderia levar aqueles que atuam no ramo de restaurantes flutuantes a correrem tais riscos. Os jovens fazem escolhas. Sob o olhar atento de Kuro, Tomoya balança levemente suas lâminas duplas, sorrindo calmamente. Desculpe, mas eu quero as 2. Procurando a morte. Percebendo a hostilidade, Kuro não perde tempo, seus pés batendo no chão rapidamente enquanto ele avança em direção a Tomoya em um borrão, usando sua técnica de assassinato. Passo silencioso. Sua sombra se move pela selva, as lâminas finas e afiadas refletindo uma luz arrepiante. Tomoya sente um vento forte soprar em seu rosto, e no segundo seguinte, Kuro, envolto em sua capa de pirata, aparece diante dele. 10 lâminas cortam o ar, isolando o espaço em ambos os lados. Rápido, mas não escondido da observação aqui. Tomoya abre os braços, suas espadas duplas bloqueando com precisão o caminho das lâminas de garra de gato. Estrondo. Faíscas voam, e o som de lâminas colidindo ressoa. Uma espada bloqueia 5 garras afiadas, parando facilmente o ataque aparentemente perfeito de Kuro. Você tem a habilidade de sentir trajetórias de ataque.
Kuro sorri, seu sorriso assustador, não surpreso que seu ataque tenha sido frustrado. Que pena, comparado à sua fraca força, não é nada. Os braços de Kuro ficam tensos, suas palmas se juntam, exercendo uma força poderosa. As lâminas bloqueadas tremem violentamente, avançando em direção aos ombros, lados e coxas de Tomoya. Kuro, com sua vasta experiência em combate, rapidamente identifica a maior falha de Tomoya: força. Mas quando Kuro aumenta sua força com a intenção de cortar Tomoya em pedaços, Tomoya rapidamente retrai suas espadas, abandonando a resistência. ZZZT. Num piscar de olhos, 10 lâminas caem, cortando os flancos de Tomoya como a boca aberta de uma fera feroz. Droga, ele é tão durão assim? As pupilas de Kuro dilatam. A sensação de suas garras atingindo Tomoya é semelhante à de atingir uma pedra dura. Tomoya aproveita esse breve momento de surpresa, sem desperdiçar palavras, e suas espadas cortam em direção ao peito exposto de Kuro. Uma onda de adrenalina força Kuro a reagir instintivamente, recolhendo suas garras e recuando apenas um segundo antes das lâminas o atingirem, evitando por pouco o golpe. Recuando vários metros até sua posição original, Kuro olha para sua camisa cortada, e sua expressão fica mais sombria. Sua força não parece tão grande, Capitão Kuro. Tomoya dá um tapinha no lado do corpo onde foi atingido. A pele apresenta pequenas marcas, com algumas gotas de sangue visíveis após uma inspeção mais detalhada. Então, você confia na sua velocidade de reação, comparável ao passo silencioso, e na sua formidável defesa física para declarar guerra a nós? A tripulação dos piratas do Gato Preto? Os braços de Kuro estão soltos, sua testa levemente franzida revelando seu desconforto. Contra toda a tripulação, não posso dizer, mas para lidar com você, acho que é o suficiente, diz Tomoya com uma risada leve. Ele aguarda ansiosamente por esta batalha, uma oportunidade de ganhar experiência real de combate sem a ameaça constante de sabotagem. Ao encontrar Kuro, Tomoya instruiu Aqua a seguir seu plano de batalha e ir até o topo da montanha para lidar com os outros piratas do Gato Preto. Kuro não fez nenhum movimento para detê-la. Antes disso, você não se perguntou por que deixei seu companheiro passar? Kuro flexiona os dedos, considerando a presença desafiadora de Tomoya, decidindo atacar seu moral primeiro. Para ser sincero, preparei inúmeras armadilhas e emboscadas no caminho até o topo da montanha. Seu companheiro provavelmente já está caído entre várias lâminas e espinhos. Armadilhas e emboscadas. Tomoya hesita momentaneamente ao ouvir isso, mas rapidamente recupera a compostura. Os sentidos aguçados de Aqua e sua adaptação à observação de Aki superam em muito seus, fazendo com que armadilhas comuns dificilmente a machuquem. E para piratas comuns, é duvidoso que eles consigam atingir Aqua, agora fortalecida por várias rodadas de poder divino. Quanto à sua inteligência questionável, certamente nem mesmo uma deusa tola causaria mal a si mesma? Portanto, Tomoya tem total fé em Aqua. Meu companheiro não precisa da sua preocupação. Tomoya olha para Kuro. Você deveria se preocupar consigo mesmo. Vendo o olhar confuso de Kuro, ele continua. Se não me engano, o coronel Morse da Marinha deve chegar em breve, certo? Ninguém se daria ao trabalho de montar armadilhas em um esconderijo que está disposto a abandonar a qualquer momento. A decisão de atacar os piratas dos Gatos Pretos foi espontânea, e a surpresa de Kuro com a chegada deles mostrou que ele não estava ciente disso. Assim, o único que poderia ter preparado Kuro com antecedência era o coronel Morse, que tinha relações com os piratas dos Gatos Pretos. Afinal, a captura de piratas pela Marinha não é nada fora do comum. Eu subestimei você. Você também tem gente na Marinha? A voz de Kuro é inesperadamente fria. Não, é só um palpite. Tomoya cruza suas espadas na frente dele, sorrindo brilhantemente, mas agora, parece que seu palpite estava certo. Ousando brincar comigo. Percebendo que foi enganado, as veias pulsam na testa do Capitão Kuro. Desta vez, ele está realmente furioso. Capítulo 61. Na trilha de terra na selva, o brilho das lâminas e a dispersão de faíscas marcaram a batalha feroz. Duas figuras velozes colidiram, com 10 lâminas de garras e 2 espadas deixando rastros no ar, travando inúmeras trocas de golpes em poucos instantes. Mas nenhuma delas conseguiu garantir uma vitória decisiva. A velocidade de Tomoya superava o passo silencioso de Kuro por uma margem, e sua formidável defesa física lhe permitia empunhar suas lâminas com abandono, adquirindo experiência no combate intenso. Ele se absteve de usar o Aki de armamento e o Aki de observação não apenas para conservar energia para um golpe crítico contra Kuro, mas também para permitir que seu corpo se adaptasse e se fortalecesse diante das demandas da batalha. Estrondo. Após o choque final de lâminas, Kuro recuou voluntariamente, mantendo uma distância segura de Tomoya, seu olhar escurecendo enquanto ele recuperava o fôlego. A batalha o fez perceber que Tomoya o estava usando como prática para esgrima, enchendo de raiva crescente e intenção assassina. Pensando na chegada iminente do navio de Morse, Kuro decidiu não hesitar mais. Rasgando sua capa de capitão pirata, preparou-se para usar sua técnica mais poderosa para acabar rapidamente com Tomoya. Naquele momento, um raio de luz azul surgiu na direção da praia, seguido por um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu e uma onda de choque aterrorizante se espalhou por toda a ilha. Árvores balançaram e pássaros alçaram voo, perturbados pela perturbação repentina. O que aconteceu? O barulho inesperado fez Kuro interromper sua ação, virando o rosto para olhar em direção à costa, seu olhar por trás dos óculos cheio de confusão e surpresa. Para garantir que Tomoya e sua tripulação permanecessem presos na ilha, ele havia instruído os irmãos Gato a darem a volta na costa e sabotarem seu restaurante flutuante, cortando sua rota de fuga. No entanto, em vez do esperado relatório de conclusão da missão, uma comoção incomum e enorme surgiu naquela direção, o que pareceu muito estranho para Kuro.
Será que é aquele loiro que não pousou com Tomoya? Os pensamentos de Kuro naturalmente se voltaram para King, relembrando seu rosto formidável e assustador. As fortes vibrações e a sensação opressiva que persistiam em sua memória eram inéditas. Mantendo um trunfo na manga, Tomoya previu meus planos desde o início? Quanto mais Kuro ponderava, mais alarmado ficava. Ele gostava de manipular seus inimigos, assim como lidava com o Coronel Moss. Entretanto, uma reviravolta inesperada como essa o agitou e irritou imensamente. Sem que Kuro soubesse, Tomoya estava igualmente perplexo e preocupado. Ele estava ciente da força de King, e a escala da comoção estava além de qualquer coisa que King pudesse produzir. Se tal força existisse dentro da tripulação dos piratas do Gato Preto, fugir pelo mar teria sido a opção mais inteligente. Uma terceira parte imprevista, talvez? Ou seria a incrível sorte de King como invocador, potencialmente trazendo Saitama, o homem de um soco, em seu auxílio? Não, isso parecia improvável. Além de questionar se King possuía tal habilidade de desafiar o céu, a natureza da luz brilhante que disparou para o céu não condizia com os métodos de ataque conhecidos de Saitama. Enquanto isso, o local onde Aqua se encontrava estava estranhamente silencioso. Não se via nenhum vestígio de seus habituais círculos mágicos ou de inundações. Os estranhos acontecimentos em ambas as frentes pesavam na mente de Tomoya, fazendo-o franzir a testa. Ele olhou para cima e naquele momento o olhar de Kuro, repleto de intenção assassina, encontrou o seu. Ambos os homens, olhando-se nos olhos, compartilhavam o mesmo pensamento: matar o outro rapidamente. Depois de ajeitar os óculos uma última vez, Kuro começou a balançar as pernas, balançando os braços lentamente como se quisesse ganhar impulso. Tilintar, tilintar. O som das 10 lâminas se tocando causou arrepios na espinha. Vamos ver, Tomoya, se sua tão almejada defesa física resistirá a esse movimento. Kuro anunciou seu ataque com confiança. Colher. Morte. No momento em que a última palavra foi proferida, Kuro desapareceu como se tivesse evaporado no ar, deixando para trás um silêncio mortal. Quando Kuro desapareceu, a área caiu em um silêncio assustador, perturbado apenas por uma folha cortada no ar por um golpe passageiro. Uhu, uhu, uhu. Uma reação em cadeia aterrorizante se seguiu. Sombras tremeluziram, e as árvores e rochas ao redor foram nitidamente divididas ao meio. Um após o outro, os golpes implacáveis preencheram o caminho de terra, avançando rapidamente em direção à posição de Tomoya com uma velocidade incrível. Talvez por não ter desperdiçado 3 anos em complacência como mordomo, a poderosa colher morte de Kuro naquele momento, tanto em termos de poder quanto de velocidade, superou o que foi retratado na história original. Tomoya permaneceu altamente concentrado, parado firmemente em meio às árvores que desabavam e aos cortes que se aproximavam, sem demonstrar nenhum sinal de pânico. Com os olhos fechados, ele maximizou seu haki de observação para detectar cada movimento ao seu redor. Embora não conseguisse identificar a trajetória exata de Kuro como antes, conseguiu entender a direção geral do ataque. Zumbido. Uma rajada dolorosa envolta em uma aura perigosa avançou em sua direção, deixando 5 marcas frescas e sangrentas na bochecha esquerda de Tomoya, provando que Kuro realmente conseguia romper sua defesa em sua forma colher da morte. Mesmo assim, Tomoya não se moveu. Aguardou o momento em que Kuro, movendo-se em alta velocidade, revelasse uma fraqueza. Agora, de repente, os olhos de Tomoya se abriram, e ele liberou toda a sua força, brandindo suas espadas revestidas de haki. Estrondo. A espada esquerda deslizou horizontalmente, sua dureza extraordinária quebrando as lâminas que se aproximavam em inúmeros fragmentos que se espalharam no ar. A espada direita desceu, criando um ferimento mortal no corpo de Kuro, do ombro à coxa. Jorro. Forçado a sair do modo morte de colher, Kuro cambaleou para trás, agarrando o torso ensanguentado, com o rosto tomado pelo choque e pela descrença. Até mesmo seus óculos, que ele tanto prezava, foram ignorados enquanto ele deixava seus olhos injetados de sangue ficarem totalmente expostos. Sem dar tempo para Kuro se recuperar, Tomoya, impulsionado por uma onda de adrenalina, avançou com suas espadas. Apesar da dor, Kuro posicionou desesperadamente suas lâminas restantes em defesa, mas a maré havia virado esmagadoramente a favor de Tomoya. Em segundos, Kuro sofreu ferimentos adicionais e sua vitalidade diminuiu. Até seus preciosos óculos foram quebrados pelo soco de Tomoya, confirmando o resultado do duelo. Enquanto Tomoya se preparava para dar o golpe final no desorientado Kuro, Aqua apareceu de repente à distância. O quê? Você ainda não deu um jeito nesse idiota de óculos, o Tomoya? Que ridículo! Aqua mastigava casualmente os amendoins que de alguma forma conseguirá. Seu comportamento relaxado e seus lanchinhos dificilmente indicativos de alguém que havia passado por uma batalha feroz. Você ainda não morreu? Kuro, com seu topete desgrenhado, virou-se incrédulo para Aqua. Será que essa garota aparentemente desavisada conseguiu escapar de todas as armadilhas e emboscadas que ele havia armado ao redor da fortaleza? Impossível. Até Tomoya achou a eficiência de Aqua surpreendente. Quando essa deusa se tornou tão confiável? Continuando a comer, Aqua ignorou o atônito Kuro e contou sua experiência a Tomoya. Você não tem ideia, Tomoya, de como essas pessoas são estúpidas. Difícil acreditar que sejam os piratas temíveis que dizem ser. Eu simplesmente andei pela estrada e ninguém tentou me impedir. O portão da fortaleza deles estava escancarado. Só havia alguns piratas fracos lá dentro. Principalmente aquele cara esquisito com óculos em formato de coração. Ele começou a balançar 2 anéis de ferro na minha frente. E adivinha o que aconteceu? Ele realmente se hipnotizou e acabou deitado no chão, imóvel. Aqua não conseguiu conter o riso ao se lembrar disso, apertando a barriga enquanto ria com vontade. Sua risada aguda e zombeteira parecia quase contagiante, obrigando os outros a se juntarem a ela, apesar da vontade de repreendê-la. Como o Capitão Kuro, cujo rosto estava marcado pela frustração.
Por que você entrou aí sem mais nem menos? Uma armadilha óbvia, e você nem pensou em explorar de um local mais escondido primeiro? Kuro rugiu, sua paciência destruída. De fato, ele havia armado armadilhas e emboscadas ao redor da fortaleza, visando invasores sensatos como o Coronel Moss. Nunca imaginou que alguém entraria descaradamente pela porta da frente. E muito menos que Jango se tornasse um risco tão desastroso. Parece que você é o idiota aqui. Se a porta está aberta, por que eu não entraria? Você é muito burro, sério. A risada alta de Aqua e seus olhos azuis zombeteiros tornavam difícil acreditar que ela pudesse ridicularizar a inteligência de outra pessoa. No entanto, lá estava Kuro, que ficou sem palavras diante das provocações dela. Hahaha. Tomoya também não conseguiu conter o riso, sabendo de toda a história. A astúcia de Kuro, quase superada apenas por Beckman em termos de inteligência, como retratada por Oda, foi completamente desperdiçada ali. Uma pessoa normal poderia ter caído em suas armadilhas, mas não Aqua, a deusa imprevisível. Manter Aqua longe dele e deixá-la sabotar inadvertidamente o inimigo acabou sendo uma estratégia brilhante. Ao ver a expressão miserável de Kuro, Tomoya não pôde deixar de se sentir abertamente satisfeito. A propósito, Tomoya, mesmo que eu não tenha me esforçado muito, as recompensas desses piratas me pertencem. Não pense que pode me enganar, principalmente porque tudo isso fazia parte do seu plano. Aqua de repente se lembrou de reivindicar sua parte da recompensa. Sem problemas, Tomoya concordou prontamente com um humor melhor. Tomoya, então era você quem estava mexendo os pauzinhos o tempo todo. Kuro olhou feio para Tomoya, sua confiança antes inabalável começando a vacilar. Ele preferiu acreditar que Tomoya havia previsto todos os seus planos a aceitar que Aqua ingenuamente havia tropeçado na fortaleza. Somado à decisão de deixar King, um homem de força misteriosa, para guardar o navio, parecia que ele havia sido superado em todos os aspectos por Tomoya. Uma experiência sem precedentes para o pirata experiente. Talvez tenha sido pânico, mas Kuro esqueceu que aquelas armadilhas e emboscadas eram inicialmente destinadas a Moz e sua marinha. Como quiser, mas eu definitivamente vou reivindicar sua recompensa, Capitão Kuro. Tomoya não se deu ao trabalho de explicar, em vez disso deu um passo à frente para se aproximar de Kuro. Kuro, respirando rapidamente, forçou-se a levantar apesar dos ferimentos e rapidamente tirou uma bomba de fumaça de sua camisa, jogando-a no chão. Bang! Uma nuvem de fumaça branca explodiu instantaneamente, obscurecendo tudo ao redor, cegando Tomoya e Aqua. Esse truquezinho não vai funcionar comigo. No momento em que Tomoya estava prestes a usar seu Haki de observação para localizar Kuro, uma tontura repentina o dominou. A luta havia drenado muita de suas forças e Haki. Olhando para trás, ele estava pagando o preço por sua falta de experiência em combate. Quando a brisa do mar finalmente dissipou a fumaça, Kuro não estava mais em lugar nenhum. Aqua pare aí parada, estupefata. 14 milhões de belis estão prestes a desaparecer. Tomoya, ajoelhado no chão, pediu a Aqua: apresse-se e cuide de mim. Aqua se assustou, segurando o peito protetoramente, seu rosto uma mistura de desdém e repulsa. Só por uma recompensa pirata, Tomoya, eu não esperava que você fosse esse tipo de pessoa. Eu quis dizer lançar um feitiço de cura. Tomoya ficou sem palavras. Se não fosse pela urgência da situação, ele teria considerado seriamente repreendê-la. Ah, então você deveria ter sido mais claro. Aqua percebeu tardiamente. Logo, um lindo brilho envolveu Tomoya quando ele recebeu a bênção de Aqua, recuperando parte da capacidade de se mover. Seguindo o rastro de sangue deixado por Kuro, não foi difícil deduzir que ele havia se dirigido para a costa, provavelmente com a intenção de escapar de navio. Após uma breve explicação para Aqua, Tomoya se encheu de energia e seguiu o rastro de Kuro. Enquanto isso, Kuro, que havia conseguido escapar, corria pela densa selva. Familiarizado com a ilha, ele conhecia o caminho mais rápido para a praia. Com Jango se mostrando pouco confiável, ele depositou suas esperanças nos irmãos Gato, que tinham ido sabotar o restaurante flutuante. Apesar dos ruídos perturbadores anteriores, se eles conseguissem ou ao menos conseguissem atrasar Tomoya e sua tripulação, ele poderia ter uma chance de fugir em seu navio pirata. Maldito seja Tomoya, vou me lembrar disso. Kuro praguejou enquanto se aproximava da clareira, saudado pela refrescante brisa do mar. No entanto, quando esperava ver a praia, deparou-se com uma visão chocante. Que diabos é isso? Seus olhos se arregalaram de horror diante da cena inesperada diante dele. Olhando para frente, onde deveria estar a praia, havia apenas um mar revolto, com suas ondas furiosas quebrando contra os penhascos abaixo. Onde ficava a vasta praia? Tum, tum, tum. A confusão se transformou em alarme quando um tremendo som de pancada encheu seus ouvidos. Kuro se esforçou para compreender o barulho, muito mais alto do que qualquer batimento cardíaco deveria ser. Procurando ao redor, ele finalmente avistou a fonte no navio-restaurante flutuante próximo. Lá estava King, de braços cruzados, seu comportamento imponente e imperturbável pelo mar tumultuado, enfrentando o coronel Morse e centenas de fuzileiros navais armados em um navio da marinha. Kuro montou o quebra-cabeça. Ele conhecia muito bem o calibre dos fuzileiros de Morse. Ninguém conseguiria fazer uma praia inteira desaparecer, nem mesmo com a barragem de artilharia completa da marinha durando dias e noites. Relembrando os intensos distúrbios durante sua luta com Tomoya, uma hipótese horripilante e inconcebível surgiu na mente de Kuro. Aquele homem loiro, na verdade, apagou a praia inteira. Capítulo 62. Pouco mais de 10 minutos atrás, Tomoya e Aqua tinham acabado de chegar à ilha.
No restaurante marítimo Sonho Sem Fim, parado no convés observando a situação, King enfrentou dois inimigos destinados a ele. Os irmãos gatos, armados com garras afiadas, os pesados e magros Bushi e Sun. Ao ver esses dois piratas que apareceram em cartazes de procurados, a respiração de King subitamente ficou rápida, e o batimento cardíaco do motor imperador dentro dele ecoou. Ele duvidava de sua capacidade de derrotar até mesmo piratas comuns, sem mencionar os oficiais da tripulação dos piratas do Gato Preto, cujas cabeças estavam a prêmio. De fato, King, com os braços cruzados, estava em pânico, sem saber como responder, apenas enrijecendo-se no lugar. Para seu leve alívio, os dois homens pararam de avançar depois de notá-lo. Bushi e Sun, seguindo as ordens do Capitão Kuro, começaram a suar frio e observaram um homem imponente no convés com expressões tensas. Destruir navios era fácil para eles, mas a ideia de confrontar um homem assim instintivamente fez os irmãos Gato pensarem em recuar. Tanto as pupilas indiferentes e sinistras quanto a cicatriz feroz em seu rosto exerciam uma pressão invisível sobre elas. O som, mais alto que o das ondas, sinalizava a prontidão do oponente para a batalha. Seus aguçados instintos de batalha fizeram os irmãos Gato perceberem que já eram alvos dessa fera feroz. Trocando olhares, eles viram preocupação e pânico nos olhos um do outro. Atacar precipitadamente certamente resultaria em ser despedaçado instantaneamente, um destino realmente sombrio. Assim, ambos os lados, temendo que o outro pudesse atacar repentinamente, caíram em um impasse de observação mútua. Nesse silêncio estranho, o tempo passou. Até a maré subir e descer, os caranguejos na praia terminarem seus negócios e saírem para buscar comida, e as gaivotas retornarem da pesca com a barriga cheia. King e os irmãos Gatos permaneceram em um impasse cauteloso. Droga! Vamos nessa, Sun. Se continuarmos enrolando, o capitão certamente não vai nos poupar quando a marinha chegar. Bushi, de temperamento explosivo, assumiu a liderança para romper o impasse. Com os braços equipados com garras abertas, ele gritou, dissipando o medo em seu coração. Naquele momento, King, embora seu rosto tivesse uma aparência imponente, ainda não era famoso além mar. Para os irmãos Gato, que há muito tempo estavam sob a sombra do Capitão Kuro, a ameaça mais aterrorizante era seu capitão com intenções assassinas. Ao ouvir a intenção do outro grupo de atacar, King entrou em pânico, seu coração batendo ainda mais alto e mais rápido. Talvez eu deva seguir as instruções anteriores do Sr. Tomoya e fugir para o mar antes que eles se aproximem? Ele engoliu em seco, debatendo se deveria correr. A âncora não havia sido lançada, agora ele só precisava desenrolar as velas para escapar com o vento. Pensando que se os piratas abordassem sua vida estaria em perigo, King, sem outras opções, pensou em fugir com medo. De repente, lembrando-se de um assunto importante, ele interrompeu abruptamente o passo que estava prestes a dar. Esses piratas acabaram de mencionar a marinha? Dos moradores da Vila Fuxia, ele sabia muito bem sobre o íntimo relacionamento cooperativo entre a tripulação dos piratas do Gato Preto e a chamada marinha. Ele não sabia da atual rixa entre Morse e Kuro, naturalmente presumindo que a presença da marinha ali era principalmente para dividir o tesouro saqueado com os piratas. Isso significava que se ele partisse agora, deixando Tomoya e Aqua para trás, eles enfrentariam um cerco conjunto de piratas e da marinha. Essa complicação imprevista sobrecarregaria Tomoya e Aqua. Não é a hora de ir embora. Determinado, o olhar indiferente de King endureceu. Não importa o que aconteça. Ele deve atrasar esses dois piratas e repassar a chegada iminente da marinha ao Sr. Tomoya. Do outro lado, após alguns segundos de deliberação, Sun endureceu o olhar. Certo. Vamos lutar com ele. Concordando, os dois assentiram firmemente e estavam prestes a atacar o restaurante do mar quando o homem no convés falou lentamente. Piratas tolos, prestem atenção ao que acontece ao seu redor. Tem certeza de que querem lutar comigo nessas circunstâncias? Assustados, os irmãos Gato ficaram alarmados. A voz, tão duradoura e profunda quanto o som incessante, estava carregada de uma intenção assassina sem limites. Parecia que mais um passo à frente convidaria a um ataque fatalmente feroz. Arredores? Será que caímos em uma armadilha desde o começo? Seu desgraçado, nos dando dicas antes de lutar, isso não é muito arrogante? Apesar de suas palavras, os irmãos Gato, encharcados de suor, ficaram intimidados pelo comportamento do King, observando cautelosamente os arredores. As ondas calmas batiam na areia sob seus pés, ali perto. Vários caranguejos de formatos estranhos cavavam buracos e, ocasionalmente, pássaros marinhos voavam acima. Não importava o quanto eles olhassem, não conseguiam encontrar nada de errado. Mas foi justamente por não conseguirem encontrar o motivo que os irmãos Gato sentiram uma urgência ainda maior. Este lugar provavelmente está cheio de armadilhas. Ficar aqui é muito perigoso. Vá em frente e enfrente aquele homem. Eu descubro essas armadilhas e depois venho te ajudar. O magro Sun revirou os olhos e disse para Bushi, que estava ao lado dele. Sun, você... Ao ouvir isso, Bushi ficou comovido com a disposição do irmão em arriscar o perigo. Com os olhos avermelhados, ele, sem pensar duas vezes, avançou em direção a King no restaurante flutuante. Observando a figura do irmão se afastando, Sun cobriu a boca com uma das mãos, revelando um sorriso malicioso de triunfo. Ao ver isso, o coração de King disparou de medo. Por que esse pirata gordo não segue o roteiro, atacando sem nem mesmo questionar? O que devo fazer agora? É o meu fim? Devo tentar resistir? Mas aquele é um pirata procurado, com uma aparência tão formidável que eu certamente seria cortado em pedaços num instante. À medida que o pirata gordo se aproximava, a poucos metros do embarque, King, completamente em pânico, fechou os olhos e gritou em seu coração por ajuda. Alguém, por favor, eu imploro, alguém me salve. Apesar do medo, ele corajosamente se manteve firme, sem intenção de recuar. Zumbido.
Como se respondesse ao seu apelo silencioso, o mar distante brilhou com o brilho de uma lâmina negra em forma de cruz. Um enorme corte verde irrompeu, cortando o mar em dois a uma velocidade incrível, indo direto para Bushi com um vento forte e furioso. O tempo pareceu parar naquele momento, tornando o mundo colorido monocromático. Sejam as jangadas no mar, King com os olhos bem fechados de medo, ou os irmãos gatos iluminados pela luz ameaçadora da lâmina, todos eram vividamente visíveis. Bum! O som explosivo quebrou o tempo pausado, e o mundo recuperou sua cor. A violenta onda de choque se espalhou em todas as direções a partir da praia, com poeira enchendo o ar e o som da água corrente sem fim. Essa confusão familiar encheu King de choque e alegria. Quando ele abriu os olhos lentamente, a visão diante dele o deixou perplexo. Um abismo profundo substituiu a praia da ilha, com água do mar entrando freneticamente, sem deixar vestígios dos irmãos gato. Logo, as águas turbulentas encheram o abismo. O que aconteceu? King olhou para o vasto oceano, seu rosto feroz cheio de confusão. Em meio à sua perplexidade, uma luz verde de tocha brilhou, e um barco de aparência simples se aproximou lentamente. O homem poderoso com 3 cicatrizes sobre o olho esquerdo, eu vejo, não era aquele homem afinal. O recém-chegado, sentado tranquilamente no barco com as pernas cruzadas, olhou para o rosto dominador e feroz de King e não pôde deixar de suspirar suavemente. Este homem era o maior espadachim do mundo, Drácula Mihawk. Mihawk, sem nada melhor para fazer, veio do Novo Mundo para o Mar do Leste, buscando treinar com seu antigo rival, Shanks, o Ruivo. Afinal, eles não se viam desde o duelo devastador no Novo Mundo. Ele soube por meio de 2 jovens piratas que remavam em barcos que havia um homem poderoso com 3 cicatrizes sobre o olho esquerdo ali, pensando que fosse Shanks. Mas descobriu que estava enganado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 63. Enquanto Mihawk examinava King, King também notou o homem carregando a estranha espada larga em forma de cruz. Embora sua força fosse escassa, anos de convívio na associação de heróis expuseram a vários monstros e poderes, dando a ele uma percepção muito maior do que a das pessoas comuns. Sua intuição lhe dizia que aquele espadachim, com olhos mais afiados que os de uma águia, não era um oponente comum. Era até bem possível que o exagerado corte de luz verde que acabará de ocorrer tivesse sido desencadeado por esse homem. Agora King estava ainda mais em pânico do que antes. Seu coração batia tão rápido que parecia que iria explodir para fora do peito. Baque, baque, baque. Baque, 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 baque. As batidas estrondosas abafaram completamente o som das ondas. Um oponente raro e forte? Eu não esperava que o mar mais fraco, o Mar do Leste, tivesse um homem como você. Sentindo uma vontade incrivelmente forte de lutar do outro lado, as sobrancelhas de Mihawk franziram levemente, uma ocorrência rara. Seja pela presença ou pelo espírito, o homem loiro de braços cruzados parecia tão insignificante quanto um mero soldado de infantaria. Mesmo agora ele estava cheio de brechas. Usar a lâmina negra, Yoru, parecia um desperdício, sem mencionar sacar a pequena faca que carregava no peito. No entanto, o problema era que nenhum fracote comum conseguia permanecer tão calmo depois de testemunhar aquele golpe. E aquele coração batendo como um motor de máquina gigante também não parecia ser característica de um fraco. Será que as aberturas foram mostradas intencionalmente? Por um momento, Mihawk não conseguiu compreender o verdadeiro nível do seu oponente. Se for esse o caso, então vamos tentar com esta, a maior lâmina negra do mundo. Mihawk estendeu a mão para Yoru, carregando nas costas uma lâmina negra em forma de cruz e com os olhos afiados como os de um falcão, cheios de combatividade. King, tenso o tempo todo, manteve uma expressão calma no rosto, embora sua turbulência interior não fosse nada disso. Eu vou morrer. Ele está sacando sua espada. Esse homem, mais aterrorizante que um monstro do nível de um dragão, está vindo para me atacar. O que eu faço? E agora? Ajoelhar e implorar por misericórdia funcionária? Ele me pouparia misericordiosamente? Nesse breve momento, o cérebro de King entrou em overdrive. Finalmente, pouco antes de Mihawk poder sacar Yoru, King surgiu com uma desculpa possivelmente viável. Um espadachim, hein? Que pena, envolve uma área em que não sou bom. Desculpe, tenho coisas importantes para fazer agora. Você poderia, por favor, não atrapalhar? Sua voz profunda, acompanhada pela trilha sonora do Imperor Endi, trazia uma sensação adicional de domínio. Este homem não é um espadachim? Ao ouvir isso, o crescente espírito de batalha de Mihawk se dissipou imediatamente e ele lentamente afrouxou o aperto no punho da espada. Como a outra parte não tinha intenção de lutar, ele não queria desperdiçar energia. Afinal, seu principal propósito ao vir para o Mar do Leste era lutar com o Ruivo Shanks. Quanto a esse homem loiro do qual ele nunca tinha ouvido falar, se ele fosse realmente uma potência desconhecida, eles certamente se encontrariam no Novo Mundo eventualmente. Se ele fosse apenas um ninguém, qual a necessidade de desembainhar sua espada? Assim, um desinteressado Mihawk embainhou Yoru e conduziu seu barco iluminado por velas para longe, desaparecendo nas profundezas enevoadas do mar. King, abençoado por uma sorte inigualável, não pôde deixar de respirar aliviado, grato por ter escapado daquela provação. Então a frota naval do Coronel Morse chegou de outra direção. Embora a neblina sobre o mar obscurecesse a maior parte da visão, os fuzileiros navais que realizavam a vigilância conseguiram avistar a imponente lâmina verde e a costa posteriormente desaparecida com seus telescópios. Ao chegarem perto da ilha, eles só viram King parado sozinho no convés. Devido a uma série de mal-entendidos, eles naturalmente presumiram que King, com sua presença opressiva, era o poderoso e aterrorizante, responsável pela destruição da praia. Diante de tal monstro, o Coronel Morse não ousou agir precipitadamente, o que levou a um impasse emocionante. E essa foi a cena que Kuro, que havia fugido para o mar próximo, testemunhou. Aquele homem loiro,
Ele destruiu uma praia inteira. Kuro, sentado derrotado no chão, estava completamente desanimado. Com inimigos na frente e atrás, cercado por mar e terra, para onde ele poderia fugir? Bang! Em sua confusão, um punho tão pesado quanto um saco de areia desceu do céu, jogando contra o chão duro. Tomoya, seguindo o rastro de sangue, subjugou Kuro com sucesso e o cumprimentou casualmente. Nos encontramos novamente, Capitão Kuro. Kuro, com o rosto enterrado profundamente na terra. A Marinha e King, ambos tensos, foram imediatamente atraídos pela comoção da luta, direcionando seus olhares para ela. É o dono do restaurante do mar, rápido, traga o navio de guerra para mais perto. O coronel Morse, como se visse um salvador, ordenou apressadamente que seus fuzileiros navais se aproximassem. Comparado ao homem loiro de aparência feroz que poderia atacar a qualquer momento, o coronel Morse preferia lidar com o dono do restaurante com um sorriso brilhante. Olá, se não me engano, você deve ser Tomoya, o dono do restaurante Marinho Sonho Sem Fim? O coronel Morse, envolto em uma capa naval, aproximou-se de Tomoya com seus ajudantes e fuzileiros navais, seu rosto sinistro exibindo um sorriso forçado. Olhando para Kuro, preso ao chão, os olhos de Morse brilharam brevemente com crueldade. Eu não esperava que você tivesse subjugado Kuro, o famoso capitão da tripulação dos piratas do Gato Preto. Em nome da Marinha, expresso nossa mais profunda gratidão. Dizendo isso, Morse curvou-se profundamente para Tomoya de forma pretensiosa. Obrigado por fazer uma contribuição tão significativa para a situação dos civis. Tomoya pegou Morse tentando pegar sua arma, mas não o impediu. Como esperado, no segundo seguinte, após terminar de fazer o arco, o coronel Morse levantou abruptamente sua pistola e disparou 3 tiros, acabando com a vida de Kuro. Este homem sabia muito sobre os segredos de Morse. Ele não poderia ser deixado vivo em nenhuma circunstância. Desculpe. Pensando nos civis prejudicados por essa escória, não consegui me conter. Morse fingiu pedir desculpas, guardando sua pistola no coldre. Não se preocupe, a recompensa ainda é sua. Embora ressentido, ele não foi tolo o suficiente para confrontar a tripulação do restaurante do mar. O homem loiro que destruiu uma praia, o jovem dono que derrotou Kuro e a linda garota com poderes de Akuma no Mi, nenhuma delas era uma entidade que ele pudesse se dar ao luxo de provocar. Depois de anos na marinha, Morse aprendeu a reconhecer seus limites. Não sou nenhum modelo de justiça, mas há certas coisas que nem eu suporto. Tomoya se levantou lentamente, seu cabelo obscurecendo seus olhos, escondendo sua expressão naquele momento. Pessoas como Kuro, que só fazem o mal, acredito que ninguém as toleraria. Entendo seus sentimentos, disse o coronel Morse com um sorriso, aliviado por ter eliminado a maior ameaça que era Kuro. Ele estava prestes a perguntar sobre o paradeiro dos outros piratas quando o jovem desapareceu de repente de sua vista. Quando Tomoya reapareceu, a visão de Morse foi completamente preenchida por um punho infinitamente ampliado. Estou falando de você. Como alguém como você ousa dizer palavras em nome da Marinha? Bang! Velocidade é igual a potência. O punho veloz atingiu Morse em cheio no rosto, fazendo-o voar sem defesa, colidindo com pedras afiadas e afundando no mar. Capítulo 64. A reviravolta inesperada deixou os fuzileiros presentes atordoados. Eles não conseguiam entender por que o aparentemente simpático dono do restaurante do mar atacaria de repente, matando o coronel Morse no processo. O som de armas de fogo sendo preparadas ecoou no ar. Fuzileiros navais treinados reagiram rapidamente, carregando suas armas e mirando coletivamente em Tomoya, que estava no centro. Diante da miríade de canos de armas ameaçadores, Tomoya permaneceu internamente imperturbável, seu coração sem ondas de pânico. Anteriormente, quando apenas suas capacidades defensivas eram notavelmente fortes, ele poderia ter se assustado com armas de fogo tão poderosas. No entanto, agora que sua velocidade havia sido significativamente aprimorada, pessoas comuns empunhando tais armas não representavam mais uma ameaça significativa para ele. Seu coronel Morse conspirou com o pirata Kuro, permitindo que a tripulação pirata dos Gatos Pretos atacasse cidades para ganhar fama e conquistas. Eu achei desagradável e negociei com ele. Algum problema com isso? O olhar de Tomoya era calmo enquanto ele observava os fuzileiros navais, chocados e hesitantes. Ou vocês estão todos envolvidos? Ao ouvir isso, os fuzileiros navais já tensos entraram em pânico. Como pode ser? O coronel Morse nos liderou na repulsão da tripulação dos piratas do Gato Preto várias vezes. Ele é um herói que protegeu os civis. É isso mesmo. O coronel Morse até disse que não importa quantas vezes seja preciso, precisamos capturar o Capitão Kuro. Sim, não se deixe enganar por esse encrenqueiro. O coronel Morse claramente atirou e matou Kuro. Lembrando-se da ação decisiva do coronel Morse ao atirar em Kuro, os fuzileiros navais, mantidos no escuro, reuniram coragem e se opuseram veementemente. Que sujeitos simplórios. Tomoya suspirou interiormente, seu olhar significativamente fixo nos fuzileiros animados enquanto perguntava, então, por que vocês acham que Morse estava com tanta pressa de matar Kuro? Ao ouvir isso, os fuzileiros navais ficaram paralisados. Embora suas mentes fossem um tanto simples, eles não haviam atingido o ápice da estupidez como a deusa da ignorância. Após se acalmarem e pensarem no assunto, não demorou muito para que percebessem a estranheza nas ações do coronel Morse. Vendo as expressões confusas e incertas do grupo, Tomoya não pôde deixar de balançar a cabeça e suspirar, apontando para o prédio mais alto da ilha. Aquele é o reduto da tripulação pirata dos Gatos Pretos. Encontramos evidências bastante contundentes lá dentro. Enquanto falava, seu olhar fixou-se intensamente no ajudante que estava seguindo o coronel Morse de perto. A julgar pelas informações extraídas de Kuro, definitivamente havia um informante da tripulação pirata Gato Preto na marinha. Desde que o confronto começou, ele estava observando secretamente os fuzileiros navais, e os olhos evasivos do ajudante eram gritantemente óbvios.
Como esperado, sentindo o intenso escrutínio de Tomoya, as defesas psicológicas do ajudante ruíram rapidamente, e ele apressadamente deu um passo à frente. É mesmo. Sempre me perguntei por que Morse estava sempre fazendo ligações secretas. Ele estava de conluio com a tripulação dos piratas do Gato Preto. Desprezível. Isso é completamente vil que canalha. Como oficial de mais alta patente presente, sua declaração imediatamente solidificou as suspeitas dos fuzileiros navais. Eles começaram a condenar verbalmente Morse, um suposto modelo de justiça que se tornou traidor. Senhor Tomoya, obrigado por livrar o mundo dessa escória. Em nome de todo. O ajudante habitualmente começou a expressar gratidão em nome da marinha, mas, lembrando-se do destino de Morse, que havia dito o mesmo, rapidamente alterou sua declaração. Obrigado, foi um trabalho duro. Não foi nada, apenas uma ação impulsiva, Tomoya desconsiderou. Nesse momento, Aqua, comendo alguns salgadinhos e cantarolando uma música, chegou calmamente. Ao notar a costa vazia, a garota esperta parou, perplexa, coçando a cabeça confusa. Estranho, eu não lancei nenhuma magia. Por que o nível do mar subiu tanto? Ela acreditava que a inundação que ela poderia invocar deveria ter esse efeito. Vamos contabilizar nossos despojos. Os membros restantes da tripulação dos piratas do Gato Preto nesta ilha são de sua responsabilidade, honrados fuzileiros navais. Tomoya desviou o olhar e caminhou em direção à Aqua. Ao passar pelo ajudante, ele levantou a mão para dar um tapinha delicado no uniforme do oficial. Este uniforme está um pouco sujo. Espero que o senhor o limpe bem quando voltar, senhor oficial. Comparada ao Shichibukai ou Yonkou, sua tripulação atual ainda era muito fraca, com várias falhas e deficiências. Não era adequada para ser alvo de recompensas, vivendo uma vida de esconderijo e evasão. Não havia necessidade de sacrificar o precioso espaço para um crescimento dissimulado em prol de subordinados tão insignificantes. Quanto à existência ou não de alguma suposta evidência na fortaleza da tripulação dos piratas do Gato Preto, e aos relatórios subsequentes sobre o coronel Morse, ele confiava que este, inteligente o suficiente para ser um agente secreto, saberia como lidar com isso. Ah, entendido. O ajudante, assustado pela ação de Tomoya, deu um passo para trás rapidamente e assentiu firmemente. Assim, essa operação inesperada e em constante desenvolvimento contra a tripulação dos piratas do Gato Preto finalmente chegou a uma conclusão satisfatória. E agora era a hora da colheita. Após um breve descanso para recuperar as forças, Tomoya, junto com Aqua e King, que haviam descido do navio, seguiram em direção à sede da tripulação pirata dos Gatos Pretos. O ajudante, sabiamente não os perturbando, virou-se para liderar os fuzileiros navais ao redor da ilha para capturar os piratas restantes. Carregando uma espada larga em forma de cruz com um formato único? Entendo, você realmente encontrou um indivíduo extraordinário, comentou Tomoya no caminho, após ouvir sobre o recente encontro de King, com seu belo rosto cheio de diversão. Verdadeiramente digno de um rei com a sorte no auge na categoria invocador, invocando ninguém menos que o ápice dos espadachins no mundo pirata, olhos de gavião Mihawk. Observando o perfil imponente de King, até Tomoya teve que admitir que tal sorte era invencível. Senhor Tomoya, o senhor conhece aquele homem? King perguntou confuso. Esse é o maior espadachim do mundo, conhecido como Caçador Marinho, Drácula Mihawk. Caçador Marinho? O maior espadachim do mundo? As pupilas de King dilataram-se, assustadas com os títulos grandiosos. Sobreviver a um encontro com tal indivíduo foi de fato um favor divino, uma bênção do próprio Saitama. Parece muito impressionante. Esse cara deve ser um pirata, né? A recompensa dele deve ser altíssima. Aqua piscou seus olhos sábios com as mãos cruzadas atrás das costas, questionando. Hey, você não deveria tê-lo deixado ir. Mesmo agora, esse idiota que tinha sido espancado com 2 dedos, ainda achava que King era um monstro formidável. Ah, King ficou sem palavras. Mesmo que eu tenha dominado você nos jogos, isso significa que eu deveria ir lá e me matar? Vamos nos concentrar em nossos ganhos em vez de questões irrelevantes, sugeriu Tomoya, olhando para a sede da tripulação dos piratas do Gato Preto, que ficava próxima, e mudando sutilmente de assunto. Deixar essa deusa facilmente confiante demais, saber que King na verdade era fraco poderia levar a um caos desnecessário. Tratar King com cautela de certa forma foi benéfico. A recompensa. Tomoya, pelo menos eu devo ganhar 10 milhões dessa vez, certo? Ao saber da contagem dos ganhos, Aqua imediatamente deixou de lado todas as preocupações irrelevantes, com a mente repleta de pensamentos sobre bons vinhos e comida. Tendo prometido isso antes, Tomoya não voltou atrás. Vamos ver quanto valem os seus piratas no total. Fique tranquilo, você não será prejudicado. Ao ouvir isso, Aqua quase pulou de alegria, seus passos se tornaram mais leves enquanto ela se entregava à perspectiva de uma vida luxuosa de liberdade financeira. E assim, liderados por Tomoya, o trio entrou na estrutura construída pela tripulação dos piratas do Gato Preto. O espaçoso salão estava em desordem, piratas espalhados pelo chão, todos inconscientes. Esses eram os subordinados abatidos por Aqua. Tomoya os comparou brevemente à lista de recompensas da Gata Negra em mãos, identificando 3 criminosos procurados. 2 oficiais desconhecidos da tripulação Piratas do Gato Preto tinham recompensas de 900 mil e 1,2 milhões de belis, respectivamente. A recompensa pelo vice-capitão Jango foi significativamente maior, 6,9 milhões de belis.
Naquele momento, esse idiota auto-hipnotizado estava esparramado no chão, com a cabeça adornada com vários galos, claramente obra de Aqua. Os três juntos somavam 9 milhões. Arredondar para 10 milhões para Aqua não estava fora de questão. Enquanto Tomoya pensava nisso, sua atenção foi atraída para uma fruta peculiar que estava em um canto do salão. Aproximando-me para observar mais de perto, percebi que a fruta, parecida com um pêssego, era rosa claro no geral, com padrões ondulados na superfície. A julgar pela caixa próxima marcada com o emblema da Vila Fuchsia, presumivelmente era o fruto sagrado, considerado um símbolo de paz pelos moradores. Com base nas descrições dos aldeões, parecia muito com uma Akuma no Mi. Eu não esperava que essa suposta fruta sagrada fosse realmente uma Akuma no Mi que vale mais de 1 bilhão. O rosto de Tomoya se iluminou de alegria. Este foi o maior ganho da expedição contra a tripulação dos piratas do Gato Preto. Ele estava preocupado em como obter uma Akuma no Mi para seu terceiro desejo, e agora, ela parecia ter se apresentado a ele em uma bandeja de prata. O quê? Este é o tesouro da Vila Fuchsia? Bem, somos todos amigos aqui, e eu os ajudei a lidar com Kuro e Morse, duas ameaças em potencial. Tenho certeza de que podemos resolver alguma coisa. Pensando nisso, Tomoya ansiosamente se abaixou para pegar a Akuma no Mi para uma inspeção mais detalhada, curioso para saber se era um poder que ele reconhecia. Mesmo que não conseguisse identificá-lo, ele não planejava usá-lo para desejar um companheiro. Ele não era tolo. Se fosse uma fruta da classe Logia, comparável ao poder do relâmpago, ou ainda mais rara, uma zoomítica, ele definitivamente aguardaria para si mesmo para se exibir. O que Tomoya não percebeu foi a reação chocada de Aqua ao saber que a fruta valia mais de 1 bilhão. Seu rosto se contorceu estranhamente. Após uma breve pausa, a deusa tola se virou discretamente, vasculhando a fortaleza da tripulação pirata de forma séria e ativa em busca de tesouros, fingindo estar muito ocupada. Droga, Aqua! Quase simultaneamente, Tomoya xingou ao notar uma marca de mordida superficial na parte de trás da Akuma no Mi, bem visível. Era claramente uma marca de mordida. O poder contido numa Akuma no Mi só seria concedido à primeira pessoa que a comesse, o que significava que a fruta agora era inútil. Quem fez isso? Quem diabos comeu essa Akuma no Mi? A perda de 1 bilhão garantido, potencialmente até mais, fez a compostura de Tomoya ruir, sua boca se contraindo incontrolavelmente. Aqua, rei, acordem todos esses piratas inconscientes. Não podemos deixar isso passar. Vendo sua atitude furiosa, King, mesmo sem saber o valor exato de uma Akuma no Mi, percebeu a gravidade da situação e assentiu, aproximando-se dos piratas amarrados na entrada do salão. Aqua, chocada com as palavras de Tomoya, tremeu levemente, procurando freneticamente pelo tesouro numa estranha demonstração de diligência. Esse comportamento peculiar rapidamente levou Tomoya a suspeitar de uma possibilidade cegamente otimista. Aqua, ele chamou suavemente. Aqui. Aqua rapidamente levantou a mão em resposta. Você mordeu essa Akuma no Mi? O rosto de Tomoya exibia um sorriso gentil enquanto ele sacudia a Akuma no Mi em sua mão. Se ele se lembrava corretamente, Aqua, que havia derrubado o Jango e os outros tripulantes, retornou com um punhado de amendoins. A possibilidade de ela morder a fruta impulsivamente era alarmantemente alta. Como pode ser isso? Os dedos de Aqua se cutucaram rapidamente, seus olhos disparando em todas as direções enquanto ela negava veementemente. Algo tão nojento quanto isso. Eu nem tocaria. Como você sabe que é nojento? Devemos comparar a marca da mordida com a sua boca? O sorriso de Tomoya congelou quando ele fez a pergunta que o fez refletir. Só uma mordidinha, só um pouquinho mesmo. Aqua, incapaz de suportar seu olhar gentil, rapidamente se ajoelhou e implorou por perdão. Sinto muito, senhor Tomoya, posso me desculpar com o senhor? Droga, Aqua. Foi você. Isso vale 1 bilhão. Incapaz de conter sua frustração por mais tempo, Tomoya explodiu, desferindo uma série de golpes punitivos em Aqua. Minutos depois, Aqua, com vários galos na cabeça, estava sentada em um canto do corredor, chorando silenciosamente. Não foi a surra de Tomoya que causou suas lágrimas, embora dolorosas como deusa da água, ela tinha uma resistência física decente. Suas lágrimas não se deviam apenas à perda dos esperados 10 milhões de Belize e do sonho de um banquete luxuoso, mas também à dívida de Tomoya com mais de 900 milhões em troca. Embora a Akuma no Mi tecnicamente pertencesse à Vila Fuchsia. Mas quem mais é o culpado? Não importa como seja visto, sua aventura no mundo dos piratas foi completamente arruinada, irremediavelmente. Aqua, se você responder minhas perguntas com sinceridade, ainda pode haver uma chance de corrigir essa situação, disse Tomoya seriamente, limpando as mãos. Essas palavras trouxeram um vislumbre de esperança ao desesperado Aqua. Esquecendo que tinha acabado de ser espancada, ela se agarrou a Tomoya desesperadamente. Senhor Tomoya, por favor, me salve. Você deve me salvar. Antes de você tocar nesta fruta, você notou que outra pessoa a tinha comido? Não, eu não comeria algo que outros tocaram. Depois de morder a fruta, seu corpo sofreu alguma mudança? Como, por exemplo, conseguir voar ou controlar o fogo? Eu posso fazer isso, eu posso controlar o fogo. Aqua, ansiosa para provar seu valor, levantou-se e demonstrou seu movimento característico, o punho da deusa. Tomoya. Não importa como você olhasse, ela não parecia alguém que havia ganhado os poderes de uma Akuma no Mi. Então, para onde foi o poder da fruta comida? O fruto sagrado da Vila Fuchsia não era uma Akuma no Mi, mas apenas uma parecida. Capítulo 65. Então, você realmente comeu ou não? Tomoya de repente percebeu esse ponto crucial que era facilmente ignorado. Afinal, a única coisa certa por enquanto era que Aqua havia mordido a Akuma no Mi. Segurando o queixo com uma das mãos e inclinando a cabeça, Aqua relembrou o momento e disse seriamente, era muito nojento, então purifiquei o suco e o transformei em água pura. Quanto à polpa, é claro, cuspi. Tomoya, estou te dizendo, é realmente muito nojento. Você não acreditaria se não experimentasse.
Ela revira os olhos, tentando convencer Tomoya a dar uma mordida também. Dessa forma, ela não seria a única a comer secretamente a fruta que valia mais de 1 bilhão. Se tivessem que compensar a Vila Fuchsia, Tomoya dividiria o fardo, e talvez ela até encontrasse uma maneira de jogar toda a culpa nele. Sim, esse é o plano. Pensando nisso, Aqua preocupada não conseguiu evitar sorrir, impressionada com sua própria astúcia brilhante. É realmente tão nojento. Tomoya olhou para a Akuma no Mi em sua mão, sua garganta se movendo como se ele estivesse tentado aprová-la. Sério, eu lhe asseguro, está além da sua imaginação. Aqua assentiu vigorosamente, com os olhos fixos em Tomoya. Então é melhor eu tentar. Tomoya aproximou a Akuma no Mi, abrindo lentamente a boca. Ao ver isso, os olhos de Aqua brilharam de excitação. Justo quando ela pensou que seu destino miserável estava prestes a mudar para melhor. Baque! Tomoya bateu a Akuma no Mi na cabeça dela com os dentes cerrados. Não pense que eu não sei o que você está fazendo, tentando me arrastar para baixo com você, hein? Sinto muito, Lord Tomoya, eu sei que estava errada. Aqua se desculpou sinceramente, cobrindo a cabeça com as mãos. Saber que você está errado significa que você provavelmente terá coragem de fazer isso de novo. Tomoya suspirou desamparadamente, percebendo completamente a natureza problemática desta deusa da estupidez. Ignorando o pedido de desculpas de Aqua, ele pegou a Akuma no Mi que havia caído no chão. Tanto o formato quanto o gosto extremamente repugnante confirmaram que a fruta da Vila Fuchsia era de fato uma Akuma no Mi. Aqua disse que purificou o suco e cuspiu a polpa, o que basicamente significava que ela não havia comido a fruta e, portanto, não poderia obter suas habilidades. A próxima pergunta era se essa Akuma no Mi parcialmente comida, mas não totalmente consumida, ainda era útil ou se havia se tornado uma fruta inútil. A melhor maneira de verificar isso era jogá-lo em um poço dos desejos. No entanto, se ainda estivesse funcional, isso significaria perder a chance de desempacotar uma habilidade potencialmente divina. Se essa fruta fosse algo tão valioso quanto a Opi no Mi, que vale 5 bilhões, mesmo que ele não a comesse, usá-la para realizar um desejo seria uma perda enorme. Afinal, as condições do desejo não especificavam o tipo de fruta, e as frutas do diabo mais baratas provavelmente poderiam ser compradas por 1 bilhão ou 2. Pesando os prós e os contras, Tomoya decidiu ficar com a fruta por enquanto. Ele verificaria sua habilidade específica após adquirir uma enciclopédia de Akuma no Mi no futuro e então tomaria uma decisão. Depois de lidar com o ganho significativo da Akuma no Mi, a contagem do resto dos despojos ocorreu sem problemas. Os tesouros acumulados pela tripulação dos piratas do Gato Preto, incluindo ouro, prata, armas de fogo e canhões, totalizaram quase 30 milhões de belis. Comparada à tripulação Piratas Bug, focada na caça ao tesouro e no estudo de munição, a tripulação Pirata Gato Preto, que frequentemente saqueava cidades no Mar do Leste, era muito mais valiosa. Incluindo o Capitão Kuro e os desmantelados Irmãos Gato, as recompensas dos piratas somavam 27 milhões de belis. Uma quantia cuidadosamente organizada e relatada pelo ajudante que temporariamente assumiu o lugar do Coronel Morse. Com seus delitos firmemente controlados, ele foi muito cooperativo, não demonstrando objeções. Depois de capturar os piratas restantes, ele embarcou no navio com seus fuzileiros navais, retornando à filial mais próxima para se reportar aos superiores e solicitar as recompensas. Tomoya, Aqua e King, com seus ganhos abundantes, zarparam de volta para a Vila Fuchsia ao pôr do sol. Obrigado, Sr. Tomoya, Lady Aqua, Sr. King, nós realmente apreciamos tudo o que vocês fizeram. O prefeito da Vila Fuchsia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tremia incontrolavelmente de emoção. Seguindo, os moradores cobertos de sujeira também cobriram seus rostos, enquanto as lágrimas encharcavam o chão. No meio da multidão, o garotinho cujo doce foi roubado, mais cedo chorou mais alto. Talvez devido à água purificadora de Aqua, sementes de algumas plantas começaram a brotar brotos tenros do solo carbonizado, significando a libertação da Vila Fuchsia da sombra dos piratas e sua iminente renovação. Não há necessidade de tanta formalidade, também ganhamos muito, e além disso, hesitando por alguns segundos, Tomoya ainda decidiu apresentar a Akuma no Mi parcialmente mordida. Como você pode ver, não fomos capazes de trazer de volta a fruta sagrada da sua aldeia por inteiro. Ah? O ancião da aldeia estendeu a mão trêmulo para pegar a Akuma no Mi. Como se tivesse sido atingido por um golpe, seus olhos turvos fixaram-se na delicada marca de mordida na superfície da fruta. Os outros moradores também pareciam angustiados. Afinal, esse fruto sagrado, que simboliza paz e prosperidade, foi sua fé e consolo espiritual por muito tempo. Foram aqueles bastardos da tripulação dos piratas do Gato Preto que fizeram isso? A voz do ancião da aldeia tremeu. Não. Tomoya balançou a cabeça gentilmente e então olhou severamente para Aqua escondida atrás dele. Aqua. Ele poderia facilmente ter culpado a tripulação dos piratas do Gato Preto, morta ou capturada, e a verdade nunca seria revelada. Mas para dar uma lição em Aqua e testar os aldeões, ele decidiu revelar a verdade. Chamada, Aqua, relutantemente encarando os aldeões, lutou para admitir seu erro, até mesmo considerando desculpas para evitar confessar. Seu orgulho divino era um fardo pesado demais para suportar, mas seu dever como deusa proibia mentir para seus seguidores devotos. Caramba! Ela decidiu confessar, imaginando que poderia compensar entregando o navio de Tomoya a eles se necessário. Depois de lutar com sua consciência, Aqua se preparou para confessar.
É verdade, nada pode ser escondido da lei de Aqua. Entretanto, a risada inexplicável do ancião da aldeia a confundiu, já decidida a confessar. Não apenas Aqua, até mesmo Tomoya ficou intrigado com a declaração do ancião, com ares de ficção científica, de que nada pode ser escondido de Aqua. King, ainda com os braços cruzados, permaneceu impassível, seus pensamentos inescrutáveis. É típico da lei de Aqua ter previsto a decisão com a qual todos concordamos unanimemente. Melanie, uma jovem quase vendida como escrava por piratas, riu baixinho. Sua figura impressionante e seu sorriso encantador eram cativantes. Então, o que você decidiu? Perguntou Tomoya. Cof, bem, senhor Tomoya, começou o ancião da aldeia, explicando, o fruto sagrado sempre foi nosso bem mais precioso. Por isso, atraiu os olhares cobiçosos dos piratas, assim como desta vez. Supostamente simbolizando paz e prosperidade, na verdade trouxe problemas e crises para nossa aldeia. Somos fracos demais para proteger esta fruta preciosa. Portanto, já havíamos decidido que se ela pudesse ser devolvida, a ofereceríamos como recompensa à senhora Aqua. Com isso, o ancião de cabelos brancos devolveu solenemente a Akuma no Mi. Ele demonstrou grande respeito por esse jovem, que tinha um status mais elevado que a deusa Aqua. Tomoya assentiu em compreensão. Então, as expressões de dor dos moradores ao ouvirem que a fruta foi mordida eram porque eles não podiam entregá-la intacta para Aqua. Como eu pensei, então, aceitarei com prazer sua generosidade. Aqua, mal contendo sua alegria, saltou e sem cerimônia, arrebatou a Akuma no Mi das mãos do ancião da vila. Há mais uma coisa que esperamos que Lady Aqua concorde. O ancião da aldeia falou hesitantemente. Queremos erguer uma estátua da deusa da água no centro da aldeia recém-construído. A fé é importante para os aldeões comuns. Sem o fruto sagrado, algo mais precisava tomar seu lugar. Sem problemas. Aqua, com o rosto pressionado contra a fruta preciosa, acenou casualmente com a mão. Para ela, ser venerada como deusa não era nenhuma novidade. Ao ver os olhares devotos dos aldeões em direção a Aqua, Tomoya sabia que depois de Luffy e Melanie, os seguidores fiéis da religião Axis cresceriam significativamente. A fé deles, que dava poder divino a Aqua, certamente seria mais pura e abundante do que a dos habitantes da Vila Fúcsia e Cidade Laranja. Aqua, dotada de bênçãos que sustentam todos os atributos, se tornar mais forte e beneficiar a sua equipe ainda mais. Não, o risco de lidar com as travessuras dela também aumentou. Pensando em aventuras futuras, Tomoya sentiu um pouco de apreensão. Senhor Tomoya e Senhor King, vocês também são grandes benfeitores da Vila Fúcsia. Gostariam que ergássemos estátuas para vocês também? O ancião da aldeia aproximou-se de Tomoya e de King e fez-lhe uma oferta sincera. É melhor deixar essas coisas só para Aqua. Tomoya não tinha o menor interesse naquilo. Seu poder não poderia ser aumentado pela fé, então ter algo assim era bastante incômodo. King sentiu o mesmo. A propósito, com sua cidade tão desorganizada pela destruição, reconstruí-la deve exigir uma quantia significativa de dinheiro, certo? Perguntou Tomoya de repente. Isso. A expressão do ancião da aldeia tornou-se sombria. Embora muitas estruturas críticas tenham sido salvas, a devastação do incêndio foi catastrófica. Confiscamos bastante ouro e joias do covil da tripulação dos piratas do Gato Preto, incluindo algumas que pertencem a vocês. Observando Aqua, que rapidamente havia superado o incidente da Akuma no Mi para exibir alegremente seus talentos entre os aldeões, Tomoya sorriu. Como uma deusa que não suporta ver seus seguidores sofrerem, Aqua me disse no caminho para cá para lhe dar 10 milhões para a reconstrução de sua vila. A Akuma no Mi, avaliada em mais de 100 milhões, foi doada tão generosamente e agora, a Vila Fúcsia, profundamente tocada pela fé de Aqua, naturalmente exigiu um gesto de boa vontade em troca. Era um investimento. Se a Vila Fúcsia pudesse ser reconstruída rapidamente, isso beneficiaria muito a promoção da religião Axis. Ao ouvir sobre a magnanimidade de Aqua, o ancião da vila ficou tomado pela emoção e as lágrimas rolaram novamente. Nunca imaginamos que Lady Aqua faria tanto por nós. É demais, não podemos. Se você recusar, Aqua provavelmente ficará muito chateada, interrompeu Tomoya. Depois de muita hesitação, o ancião da aldeia finalmente assentiu firmemente. Após a reconstrução, eles devem imprimir as doutrinas dadas por Lady Aqua em folhetos e distribuí-los aos marinheiros e aventureiros que passarem, encorajando-os a se juntar à religião Axis. Ele pensou consigo mesmo. Tomoya viu uma determinação quase fanática nos olhos turvos do ancião. A loucura era perfeita. Como seguidores da religião Axis, como poderiam não ser fanáticos? Ele estava cada vez mais satisfeito com esse investimento. A filial mais próxima da marinha não ficava longe da Vila Fúcsia. Logo, o ajudante que estivera pessoalmente com o coronel Morse chegou com 27 milhões de belis e uma carta de agradecimento que lembrava uma flâmula. De fato, essa recompensa não foi deduzida de nenhuma taxa. Senhor Tomoya, obrigado novamente por sua contribuição aos esforços da marinha. Meu nome é Lester. No porto da Vila Fúcsia, o ajudante Lester fez uma reverência e saudou Tomoya. Comparado ao seu comportamento no covil da tripulação dos piratas do Gato Preto, ele estava ainda mais solene e sincero desta vez. Não foi nada. Tomoya olhou para o uniforme limpo da marinha de Lester. Olhando para os aldeões distantes, Lester baixou a voz. Suas ações recentes chamaram a atenção do alto comando da Marinha do Mar do Leste. Se tudo correr bem, um representante especial da Marinha entrará em contato com você em breve. Recrutamento da Marinha? Depois de um momento de contemplação, Tomoya cutucou o nariz com indiferença. Entendido. Então vou me despedir. Se precisar de ajuda no futuro, é só me avisar.
Só faça o que precisa fazer por enquanto, gritou Tomoya para sua figura que se afastava. Muito obrigado pelo seu conselho. Pouco depois da partida da marinha, em meio aos gritos dos moradores sobre as doutrinas da religião Axis, o restaurante marítimo Sonhos Sem Fim zarpou novamente, em direção à Vila Kokoyazi. Depois de toda essa correria, eles nem tinham terminado de comprar laranja. No navio, Aqua, segurando a Akuma no Mi, aproximou-se ansiosamente de Tomoya. Tomoya, você viu? Eles me deram essa Akuma no Mi. Comer a minha própria comida é totalmente aceitável. Então, os 10 milhões da recompensa da tripulação dos Piratas do Gato Preto definitivamente deveriam ser devolvidos para mim, certo? Sentado em seu lugar familiar no balcão, Tomoya tomou um gole tranquilo de sua Coca-Cola gelada. 10 milhões de recompensa? Acabei de dar para a Vila Fuchsia em seu nome como a nova crença deles. Você certamente não teria a coragem de voltar e pedir, teria? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.